Bom dia a todos, estamos iniciando aqui mais um momento de aula, mais um momento de diálogo, mais um momento juntos para crescermos, avançarmos e cumprirmos todo o nosso projeto junto a essas aulas e diálogos e expansões filosóficas. Hoje vamos tratar de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche tratando sobre o pós-idealismo e a antropologia na perspectiva e proposta de, de Friedrich Nietzsche, ok? Mas antes de entrar no conteúdo, quero te pedir que faça três coisas. Primeiro, se inscreva no canal se não é inscrito. Segundo, venha a dar sempre o seu like contribuidor aí, o joinha, tá? E terceiro, compartilhe o conteúdo para crescermos mais, ok? Bom, quando nós falamos de pós-idealismo e de antropologia na perspectiva de Friedrich Nietzsche, nós estamos falando que o pensamento pós-idealista ele vai aparecer justamente como uma crítica radical à tradição metafísica, que vai oferecer inclusive concepções naturalizadas no lugar das velhas teorias já propostas. E até mesmo como uma transformação do pensamento a partir de um reconhecimento do corpo, da natureza e da sensibilidade, é que é possível se perceber essa tendência pós-idealista que está ligada à velha tradição idealista pela formação de um terreno seguro que irá oferecer os fundamentos para explicar o que é o ser humano. Então, a antropologia apenas ela pode emergir do sentimento vertiginoso em a relação à ausência de quaisquer fundamentos que sejam, e esse novo terreno para pensar o ser humano, ele tem de ser formado pela sensação de um desamparo teórico. Então, o pensamento posterior à obra de Immanuel Kant, marcado por uma crescente fundamentação da existência humana dentro da natureza, ela vai permanecer num tipo de mansão cósmica que vai impedir o surgimento da questão relacionada com o ser humano em sua problematicidade antropológica. Agora, o desvio vai ocorrer no aspecto radical da questão antropológica, pois o ser humano vai passar a reocupar a posição de um fragmento dentro de um todo que vai se pretender como verdadeiro e genuíno objeto o filosofar, certo? Então, ainda que em meio ao idealismo, esse defender a razão do mundo, Engels, até subtraindo as ideias de pessoa e sociedade concreta, e mais tarde concebendo a alma como real, vai resultar daí a identificação de um proposto interno e externo que impedirá a formação de uma antropologia concreta. Então, o pensamento hegeliano vai conceber um humano como um princípio no qual a razão do mundo vai chegar à sua autoconsciência plena. Tá? É nesse sentido que, segundo Martin Buber, né, o filósofo judeu Martin Buber, as contradições da vida e da história não vão condizer ao questionamento antropológico, mas vão se explicar pela astúcia da ideia. Então a filosofia hegeliana, ela não reconhece limites para o conhecimento. E aí as ideias de estado perfeito que vão gerar a consumação do ser e essa metafísica perfeita vai sugerir uma consumação do conhecimento, fornecendo uma mansão cósmica ao ser humano, que é uma proposta, essa mansão cósmica é uma proposta de Friedrich Nietzsche, tá? O resultado disso, então, vai ser um novo enfraquecimento do caminho que vai pretender uma constituição de antropologia filosófica. Com isso, é que mais tarde o Nietzsche, no enfrentamento da experiência de solidão e de o homem poder sentir o drama de sua existência, na qual a problemática antropológica ganha profundidade,
ele começa a compor a sua antropologia filosófica. Então ele começa a propor com um reconhecimento da impossibilidade de dominar o mundo em suas próprias obras e o sujeito enfrentar a necessidade de um novo horizonte interpretativo acerca de si mesmo. E Martin Buber vai afirmar que o fracasso da alma vai ser enfrentado nos campos da técnica, da economia e da política. Então a experiência de miséria, que vai ser advinda da guerra, vai aparecer como uma possibilidade de destruição de todos os contextos que vão levar a suspeita sobre os reais avanços da humanidade e a estrutura dos modelos da tradição que vão conduzir as nossas práticas até o presente. Então, a incapacidade de dominar a si mesmo vai levar também ao reconhecimento de que no ser humano vão habitar forças que não podem ser sujeitadas. Com isso, uma pequena porção da vida humana vai aparecer como manejável pela vida consciente. O enfoque da antropologia filosófica para se pensar o ser humano vai exigir que se leve em conta muitas vezes a racionalidade e a irracionalidade. Esse sentimento, o corpo, a natureza, a consciência e o inconsciente. Tá? Nesse sentido é que vai surgir um horizonte interpretativo que vai apontar para uma compreensão que nós vamos denominar de integralizadora de múltiplos discursos. Então essa antropologia filosófica ela vai estar voltada, direcionada para uma exposição de todo o ser humano numa nova imagem, onde não vai poder oferecer uma resposta no aspecto definitivo. Ao experimentar uma dramaticidade da pergunta pelo ser humano e as suas infindáveis perspectivas apresentadas pelos diferentes saberes, o ser humano vai passar a ser pensado e construído um pensamento sobre o ser humano a partir de 4 expressões e ações: a incerteza, a temerosidade, a indefinição e a inconstância. Tá? As primeiras décadas do século XX vão ser evidências como ponto central de uma problemática filosófica que o interesse pelos problemas de uma antropologia filosófica, a partir de Scaler, que vai constatar que em sua época, além de filósofos, também biólogos, médicos, psicólogos e sociólogos vão procurar por uma nova imagem de uma constituição essencial do ser humano. Então, segundo Scaler, esse interesse, que é um interesse renovado pelo tema do ser humano, vai ter sua especificidade problemática, tá? Delineada em uma crise nas ciências humanas que vai ocorrer no pensamento moderno. E Friedrich Nietzsche vai defender que a impossibilidade de um posicionamento consensual acerca do que é humano se dá segundo o próprio fundamento de unificação das diferentes perspectivas sobre essa questão do humano. Tá? E ele também vai dizer que o ser humano recebe o mesmo, ao menos 3 aspectos ou definições que entre si se excluem. Uma é não reconhecer a possibilidade da conciliação de perspectivas, ou seja, o ser humano, concebido pela tradição judaico-cristã, Adão e Eva, criação, paraíso e queda, tá? O ser humano na antiguidade clássica, o Logos, e o ser humano na perspectiva da ciência da natureza e da psicologia genética, o homem como resultado tardio de uma evolução do planeta. Então, conforme afirmará o autor, nesse aspecto da antropologia filosófica, vai se escrever uma tarefa de procurar aquele posicionamento ontológico que é essencial a partir das diferentes visões que são apresentadas pelas múltiplas ciências, né? Como a antropologia, frente à dificuldade de estabelecer-se um posicionamento consensual acerca do ser humano, que vai apontar para a tarefa filosófica de um reconhecimento, que muitas vezes é um saber que se enriquece com as diferentes visões acerca do que pode o ser humano. Tá? Então, o cenário do desenvolvimento da antropologia filosófica, ele muitas vezes é fundamentalmente problemático, porque ele significa o quê?
um saber a partir de uma questão que vai permanecer aberta. Justamente por não ser possível encontrar uma definição de ser humano, é que essa antropologia vai valer-se de todas as visões como diferentes ângulos acerca do mesmo problema. Então, Schiller, que é a partir de um pensamento contemporâneo, que o ser humano vai reconhecer estar sempre em posse diminuta de um saber rigoroso sobre seu ser, nesse reconhecimento vai emergir a necessidade de colocar a questão pelo ser humano de uma outra forma, sem uma sugestão teológica, filosófica ou científica natural, em que a nova consciência vai ser formada a partir da experiência de diferentes ciências do ser humano para formar uma nova compreensão sobre si mesmo. Então, essa crise em decorrência de um amplo movimento, de uma suspeita em relação às possibilidades no desenvolvimento da humanidade a partir de uma racionalidade das ciências, essa emergência do corpo e da sensibilidade como fontes de experiência até, vamos dizer assim, filosófica, vão fornecer os novos contornos ao pensamento humano, juntando essa suspeita em uma relação aos ideais da razão e da ciência. E vão ganhar força crítica religiosa como uma base para o desenvolvimento de uma perspectiva considerada antropológica. Então o homem vai apresentar como traço natural a religião, mas o pensamento moderno vai dar início a um processo crítico implacável que vai mostrar como a religião, principalmente através do cristianismo, vai arrancar o indivíduo da natureza e de si mesmo. Então a essência da religião como dependência do humano em relação ao mundo não natural vai ser encoberta pela projeção humana em Deus e pela perda ou fuga do ser humano. E nesse pensar a instalação da crise, como pensar a raiz do drama humano, como a necessidade até de encarar a si mesmo, vai topar consigo mesmo uma formação de uma nova perspectiva filosófica. Esse sentimento de fracasso diante da razão e o sentimento de solidão nessa natureza da fraqueza e da impotência do corpo pela sua finitude e sua incapacidade até de acessar a verdade, a origem, a essência do mundo e até de si mesmo, vai levar também o ser humano a se recolocar como um problema fundamental a si mesmo. Então essa essência especial, considerada metafísica, universal e imortal, passageira e também efêmera, a partir de uma crise, ela vai pensar e enfrentar uma tensidade de um filosofar que não vai poder gerar um sistema apenas fragmentos textuais de experiências vividas. Então essa marca antropológica, essa busca do conhecimento de si mesmo, vai dizer que todo investido intelectual no mundo, ela vai ser uma expressão da vontade de conhecer a si mesmo. E olhar para o mundo é olhar para si. Então o conhecimento ele tem limites, pois não pode expor o humano em sua inteireza. E no ser humano se torna reconhecida uma parte fundamental que não é acessível à razão. Então o indivíduo só pode ser descrito pela consciência e vai significar que tudo que é gerado como conhecimento antes vai ser traduzido pela consciência. E também vai significar dizer que a consciência não vai ter capacidade absoluta de expor o ser humano. Aí uma importante base fundamental vai causar um obscurecer fora de todo acesso intelectual nessa base pulsante da vida. Toda e qualquer observação empírica vai se tornar ineficaz na tentativa de expor o ser humano apenas por uma relação dialógica de polos distintos que serão possíveis para adentrar a própria natureza humana. Aí é que Nietzsche vai dizer que, conforme a antropologia filosófica, há uma essência por trás de traços externos e acidentais, que até a modernidade vai ser comum acreditar que o homem vai apresentar uma essência imutável e que as coisas do mundo empírico não vão poder afetar a alma. Mas o saber antropológico, segundo Friedrich Nietzsche, tal como se forma depois da crise moderna,
ele pensa a existência a partir do contraditório, do que não pode ser fixado em um sistema filosófico ou uma estrutura de saber. E essa problematicidade da questão, ela vai surgir quando o cenário para a construção de teorias não mais poderão oferecer respostas a perguntas pelo próprio ser humano. E a partir disso é que vai se ver a necessidade de uma construção de uma imagem do humano em bases até pouco sólidas, que com o sentimento de um fracasso da tradição e a dissolução das velhas teorias vão criar um terreno fértil para uma nova forma de pensar, na qual uma crise vai anteceder o florescimento de uma nova imagem do ser humano. Então, em Nietzsche, nós vamos encontrar as noções de um ser humano que vai sofrer as determinações do mundo, sem vir a concebê-las, no entanto, como um ser definido na natureza. O autor que declara a morte de Deus vai suspeitar dos valores morais e vai colocar em xeque essa ciência, a arte, a cultura, a religião, a política, e vai se transformar em uma importante figura para compreender a guinada antropológica e o reposicionamento da filosofia no que podemos dizer respeito ao ser humano. Pensando a existência a partir dessa experiência do mais alto e do mais baixo, é que nós vamos considerar a questão da dieta, do lugar e desses lazeres na manutenção e desenvolvimento da vida como o que Nietzsche vai conferir, dizendo que o corpo possui uma posição de base para pensar o ser humano. E o que é humano só pode ser compreendido desde perspectivas sem promessas de uma segurança de uma tentativa de tematização filosófica. E uma segurança sem respostas e de noções que vão nortear essa tentativa de uma tematização filosófica também. Então, aí que vai surgir um caráter que nós podemos dizer transitório e efêmero, que irá formar um novo horizonte para se pensar o ser humano. E pensar o humano vai envolver senti-lo em uma transitoriedade. Então, nesse sentido, pensar, ele sempre vai poder ser uma aproximação da vida, mas nunca um conceito. Tá? Nietzsche vai dizer também que todo pensamento é um tipo de falseamento da própria vida, uma tensão necessária da natureza humana. Então, essa problemática humana vai permanecer sempre aberta em decorrência de uma formação, de uma consciência da impossibilidade e de uma resposta definitiva. E essa fragilidade fundamental não irá anular a importância do ato de conhecer e nem vai trivializar a investigação da pergunta pelo ser humano. Então, por causa de Nietzsche, a questão antropológica vai passar a ser tratada como problema filosófico independente. E essa reviravolta, na forma do pensar, ela vai estar fundamentada em um contexto de intensa crise entre os pensadores modernos, e a própria expressão desse convite vai gerar uma perspectiva de insegurança e uma suspeita até dentro da relação às velhas formas do pensar e do viver. Então Nietzsche vai dar pistas de como se pode pensar o humano sem cair em sistemas ou tratados filosóficos. Ele vai propor que as formas que, em vez de aproximar o pensamento da vida e da efemeridade do tempo, que muitas vezes se esvai em qualquer tentativa de captar em conceitos, acabam muitas vezes afastando o sujeito da possibilidade de formar uma imagem de si mesmo. Então, as formas aforísticas vão aparecer como os limites entre a vida e o texto. E o aforismo vai se tornar uma expressão conceitual, fragmentária e provisória que, por sua marginalidade, vai se aproximar a um sentimento da existência. Então, o pensamento nietzscheano, ele vai seguir um movimento de declínio metafísico próprio do século XIX e uma singularidade
de uma perspectiva que vai estar em não aplicar o reducionismo para se conceber um centro de suas reflexões ao humano como um ser problemático. E esse ser humano vai ser obscuro e velado e vai se tornar um animal não fixado. É um algo em devir, com tais noções de uma relação e de uma reflexão fixada em conceitos que vai ganhar um caráter de uma inconstância e também provisoriedade. Tá? Então era isso que nós tínhamos para falar dentro da proposta do pensamento nietzscheano, tá? Friedrich Nietzsche, dentro da perspectiva da filosofia alemã, dentro desse pós-idealismo alemão, abordando uma construção de uma antropologia filosófica. Obrigado a todos.